Obrigado a todos vocês que clicaram aqui neste vídeo. E se não é inscrito, se inscreva e compartilhe este vídeo. O tema de hoje é um tema um pouco polêmico. Por quê? Existem pessoas que leem, seja a Bíblia, seja qualquer texto, e não conseguem interpretar. E tem um detalhe, costumam às vezes levar para o fanatismo da coisa. E quando se trata de questões emocionais e mentais, nós temos que ser responsáveis. E é com muito pesar que eu digo que existem muitas pessoas irresponsáveis. Por que são irresponsáveis? Porque andam falando por aí que a pessoa que é cristã, que segue a Bíblia, não precisa de terapia. E o tema de hoje é, afinal, o cristão pode ou não fazer terapia? Quer saber mais? Então, vem comigo. Olha só, nesse final de semana eu recebi um vídeo de uma pessoa, que essa pessoa passa várias informações, induzindo e incentivando as pessoas que se dizem cristãs a não procurarem atendimento para suas questões emocionais. E isso me chama muita atenção, por quê? Porque eu penso ser uma grande irresponsabilidade. E vocês vão entender neste vídeo aqui, afinal, o cristão pode ou não fazer terapia? Olha só, se a gente for falar aqui dessa questão, é uma questão muito ampla. Para vocês terem ideia, esta mulher, essa moça, ela falou mais de 1 hora lá numa live tentando mostrar que as pessoas não devem fazer terapia. Quando eu digo as pessoas, eu digo as pessoas cristãs, tá bom? Ela se direcionou a este público e eu quero direcionar você que é cristão. Afinal, você pode ou não fazer terapia? Nós temos que colocar alguns pontos antes de dar essa resposta, se afinal pode ou não. Lá no título do vídeo dela, ela fala sobre a terapia e coloca lá a palavra ocultismo. Ocultismo. Será que essa pessoa sabe o que é ocultismo? Será que ela já participou a fundo e sabe o que é o oculto realmente? Então, se ela não sabe o que é, ela deveria estudar um pouco mais sobre isso. Por quê? Quando eu digo estudar um pouco mais, é porque nós temos diversas, centenas de terapias. Dentre elas, eu vou citar algumas aqui, como a psicologia, a psicanálise, nós temos a terapia TRG, que é a terapia que eu trabalho aqui, nós temos outras terapias. É claro que eu não vou negar que tem algumas terapias que tem algum viés ali, vamos dizer assim, esotérico, que leva para outros caminhos. Isso aí a pessoa precisa o quê? De discernimento. Ao você procurar uma terapia, você precisa saber o que você vai fazer. Inclusive, aqui no meu consultório, todas as pessoas que vêm fazer terapia comigo, eu tiro uma sessão, sabe para quê? Para explicar o que será feito durante o tratamento, para a pessoa decidir. Por quê? Porque a pessoa vai saber se tem alguma coisa fora de terapia, se tem algum método assim que vai talvez constranger a pessoa, algum método que vai ferir os princípios religiosos. Então eu faço questão de mostrar para a pessoa o que eu faço aqui dentro do consultório. Diante disso, eu quero dizer para vocês que eu atendo aqui uma gama de pessoas evangélicas, atendo pastores, atendo padres, já atendi vários tipos de religiões, muitas mesmo, e não teve problema algum. Porque essas pessoas sabiam exatamente o que seria feito aqui no tratamento. Então, quando uma pessoa vai para as redes sociais e começa a falar de terapias sem conhecer as terapias, isso é um pouco leviano, para não dizer muito leviano. Porque eu não posso apontar o dedo para você que está me assistindo sem conhecer a sua vida. Eu não posso apontar para você que trabalha com algum tipo de terapia dizendo que a sua terapia não é legal. Eu não posso fazer isso. Mas vamos às questões bíblicas, porque ela cita alguns textos bíblicos e inclusive textos que não têm nada a ver com terapia. Inclusive, eu até recomendo essa pessoa, caso um dia ela venha assistir este vídeo, eu não vou citar o nome dela aqui, tá bom? Porque eu não vou dar mais ibope para uma coisa que está errada. Mas se esse vídeo chegar até você, que está falando sobre isso aí, tente estudar o contexto dos textos que você cita, porque cada texto tem um contexto. E se você não estudar a fundo, você fica a ver navios, porque todo texto tem um significado. Estudar a Bíblia não é algo superficial. Você precisa aprofundar,
ver no original, ver realmente o que aquele texto quer dizer para você, ou você pode se complicar totalmente. É por isso que no mundo existem várias e várias religiões, porque cada um quer interpretar do jeito que lhe agrada. E, infelizmente, a pessoa que fez esse vídeo aí, ela não citou textos claros que possa realmente levar a pessoa a entender que não precisa de terapia. E eu quero dizer para você assim, já de início, olha só, essa divisão entre alma e corpo, sabe? Mente e corpo, isto é uma filosofia grega. Escute bem o que eu estou falando, é uma filosofia grega, inclusive é uma filosofia pagã. Essa divisão é uma filosofia pagã. Nós cristãos, nós temos a filosofia holística. Eu sei que quando a gente fala de holístico, né, essa palavra holística, muitas pessoas pensam que são coisas aí sobrenaturais, esotéricas, e não tem nada a ver. O significado desta palavra, apesar que eu falei aqui do grego, né, que é uma filosofia pagã, quando tem essa divisão entre alma e corpo, mas a palavra holística vem de holos, que vem do grego também. Muita coisa que a gente fala, inclusive nas igrejas, vem do grego, tá bom? E essa palavra holos, que vem do grego, significa inteiro, unido. É por isso que a terapia que eu pratico aqui é uma terapia holística. Muitas terapias são holísticas, porque ela trata por inteiro. É por isso que você vai ouvir muito falar das doenças psicossomáticas, ou seja, está na sua mente e reflete no seu corpo. Está na mente e reflete no corpo, ou seja, está tudo interligado. Então você que é cristão e acredita que o corpo é separado da mente, estude um pouco mais a Bíblia. Procure entender um pouco mais a Bíblia, porque é tudo unido. E é por isso que as terapias holísticas, na sua maioria, não tem nada disso que essa pessoa aí deste vídeo está falando. Tá? É claro que eu não posso falar por outras terapias, eu posso falar aqui da minha, da terapia que eu pratico, que é a terapia TRG, que tem ajudado muitas pessoas, tem tirado muitas pessoas aí do fundo do poço. E quando aparece alguém para poder atrapalhar ao invés de ajudar, isso deixa, sabe, uma sensação muito ruim. Olha só, a cidade que eu moro hoje atualmente é uma cidade muito pequena, com 27 mil habitantes, e eu já vi vários casos de pessoas tirando a sua vida por depressão. Olha só, isso é muito sério. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo aqui em uma segunda-feira. No sábado agora que passou, um jovem tirou a sua vida por depressão. E alguém vem e grava um vídeo de mais de 1 hora incentivando as pessoas a não procurar ajuda terapêutica. Isso é de uma tremenda irresponsabilidade. Sabe por que é irresponsável isso? Porque a pessoa que grava o vídeo às vezes não pensam que tem um pai, tem uma mãe que perderam o seu filho por essa condição, talvez uma esposa, como eu presenciei, um homem cristão que tirou a sua vida, se enforcou dentro de casa. Eu já vi um outro caso de um homem também cristão que tirou a sua vida fora de casa, longe de casa, em uma árvore. Olha só, sabe por quê? Porque muitas pessoas dentro das igrejas estão doentes e precisam de tratamento. Quando a pessoa fala assim, tem que ler na Bíblia, a Bíblia está ali, entendam, tem pessoas que estão aí com tantos problemas emocionais que elas não conseguem nem ler a Bíblia mais, não conseguem entender, discernir. Aí entra o profissional para resolver isso, para poder ajudar, amenizar os problemas dessas pessoas. Eu poderia citar aqui para vocês vários personagens bíblicos que tiveram depressão ou ansiedade. Eu vou citar aqui o caso de Jonas, tá? A minha jovem aí que gravou esse vídeo, leia a história de Jonas, você vai ver que ele foi para a cidade de Nínive, ele foi pregar, né, porque Deus mandou que ele pregasse, mas ele tinha muitos motivos para não ir pregar naquela cidade, sabe por quê? Porque os ninivitas, eles tiravam a vida do povo hebreu, e Jonas era hebreu, e olha só que ruim, né? Ele teria que pregar para os seus inimigos, isso aí já causou nele uma angústia muito grande, a ponto que depois que ele pregou, ele foi para um monte, sentou debaixo de uma árvore, e o que aconteceu? A árvore secou, e sabe o que Jonas falou? Que ele preferia a morte, porque o sol começou a queimar ele. Uma pessoa que pede a morte, qual o sintoma que essa pessoa tem? Depressão.
é depressão. Elias, quando estava lá nas cavernas, ele também pediu a morte. Depressão. Eu quero falar de um fato que às vezes assustam as pessoas, que é sobre Jesus. Jesus estava em uma carga emocional tão grande, mas tão grande lá no Getsêmani, que ele suou sangue. Você sabe por que uma pessoa sua, sangue? Isso se chama hematidrose, que significa quando a pessoa está com uma emoção muito grande, ela está sobrecarregada, ela vai suar sangue. É caso raro, mas aconteceu com Jesus. Jesus estava passando por uma tribulação tão grande ali no Getsêmani que ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se Jesus sofreu esse tanto, se Elias, Jonas e outros personagens bíblicos sofreram tanto assim, por que eu, por que você não poderemos passar por isso? Então me perdoe quem acha que tudo se resolve através de ler a Bíblia e oração. Nem tudo se resolve assim. Sabe por quê? Porque Deus colocou pessoas nesse mundo para ajudar umas às outras. Aí você pode se perguntar, mas na época de Jesus, no tempo bíblico, não tinha terapeutas? Olha só, muitos fazem essa pergunta. E eu vou dizer para você o seguinte, na época de Jesus, existia cura ou um tratamento para a lepra? Não existia. Hoje, nos nossos tempos, tem? Sim, que é conhecido como hanseníase, é a lepra. E hoje já tem tratamento, tem como amenizar os sintomas. Na época de Jesus não tinha. Da mesma forma que não tinha talvez ali psicólogos, psicanalistas, na verdade não tinha mesmo. Hoje tem. Porque tem 100 e poucos anos que surgiu isso. Freud começou a estudar sobre esse tema. Freud era um neurologista, um médico, e vieram outros estudando, Lacan, Jung e por aí foi. Então o que acontece? Meus amigos e minhas amigas, temos que ter conhecimento antes de abrir a boca para falar certas coisas, principalmente quando se trata de religião. A religião ela não pode destruir. A religião vem de religare, que é religar o homem a Deus e também a união entre os homens. Se está pregando algo aí que diz que a pessoa não precisa de terapia, quando alguém tirar a sua vida, quando alguém estiver ali num quarto, sabe, precisando de cura, aí o que vai acontecer? Essa pessoa poderá culpar você que incentiva essa pessoa a não buscar atendimento. Eu vi uma parte do vídeo em que a moça diz que muitos líderes religiosos não mostram para os seus fiéis que a cura, que a solução dos problemas emocionais estão na Bíblia, porque eles mesmos buscam terapia. E eles estão certos em buscar terapia, buscar pessoas que possam ajudar. Eu não entendo essa ideia, porque pessoas que pensam assim deveriam de entender o seguinte: Deus é poderoso, não é? Deus pode curar os problemas emocionais, ele pode curar outros problemas também, e realmente ele cura. Se Deus quiser tirar você da depressão, da ansiedade, do pânico, fobias, ele vai tirar. Mas se ele quiser, não é você que determina, não. Eu já vi pessoas falando assim, eu determino. Quem é você para mandar em Deus? Você não é ninguém para mandar em Deus. Sabe, Deus quando desceu lá do monte que ele estava pregando, lá no Monte das Oliveiras, falando das bem-aventuranças, quando ele desceu, ele encontrou com um leproso. E sabe o que Jesus perguntou para ele? Você quer ser curado? E aquele leproso disse assim, eu quero. Ou seja, Jesus ofereceu para ele. Ele não chegou dizendo, Jesus me cura, eu preciso ser curado. Não é assim que funciona. E pessoas que ficam por aí propagando que não precisa de terapia, elas são contraditórias. Porque se Deus pode curar tudo, e essa pessoa, pelo que eu entendi, ela tem o poder de ensinar as pessoas isso, por que você não vai lá para Barretos? Por que você não vai para os hospitais, onde tem muitas pessoas sofrendo aí com doenças graves? Por que você não vai lá orar para essas pessoas todas serem curadas? Quando acontece um acidente de carro, alguma coisa assim, a pessoa corre para onde? Para o pronto-socorro, porque ela não vai orar, porque só a questão emocional que a oração resolve. Isso não existe, não. Não é só questão emocional. Deus pode curar todas as coisas. E ele pode curar também as questões emocionais, porque as terapias, na sua maioria, são holísticas, unidas. Então, mente e corpo estão unidos. Se não tivesse unido, quando você tem um problema emocional, seu corpo não refletia. E quando você tem um problema físico, a sua mente reflete.
você fica preocupado, você fica ansioso, ou seja, o corpo ele dá sinal e a mente reflete. A mente reflete e o corpo dá sinal, está tudo unido. E a pessoa quer dizer que não precisa de terapia. Eu não sei de onde que ela tirou tudo isso. Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui um texto bíblico. Eu vou até ler aqui no meu notebook algo que eu achei muito interessante. Olha o que está escrito lá em Provérbios. Provérbios 15, no seu versículo 22. Você que tem a Bíblia, depois leia aí na sua Bíblia. Está escrito assim: os planos fracassam por falta de conselho. Olha só, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Aí nós podemos ver que nós, seres humanos, precisamos de pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar. Tá? Este texto está falando de terapia? Sim, e também de outras coisas para nos ajudar. Às vezes, quando você precisa construir uma casa, quando você precisa viajar, comprar um carro, você não pede conselho às pessoas? Pois é, da mesma forma nós precisamos de conselheiros para nos guiar, nos ajudar, pessoas que estudaram a mente humana. E isso é bíblico, Provérbios 15, 22. Mas eu quero ler outro versículo com vocês. Olha só que beleza de versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 5, 21. Eu separei esses textos aqui, mas nós temos dezenas de textos. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Olha só, mas ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, se você não conhece a terapia, por exemplo, a terapia TRG, conheça. Se for boa para você, você retém o que é bom para você. Mas agora a pessoa ficar demonizando, dizendo, não pode, terapia, isso e aquilo, é falta de conhecimento. Eu não sei se ela já fez terapia ou se ela já foi terapeuta, isso eu não procurei saber. Mas se já fez terapia, talvez você fez terapia com um segmento errado aí. Ou se você foi terapeuta, você estudou de forma totalmente errada. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 12, 4 a 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso aqui, né? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua em todos nós. Olha só, eu sou cristão, estudante da palavra de Deus. Eu não gosto muito de ficar citando isso porque fica parecendo ostentação, mas eu sou bacharel em teologia e também fiz uma outra faculdade que é licenciatura em ciências da religião. Então eu estudo profundamente a palavra de Deus, como estudo também as religiões. E eu posso dizer para você que está me assistindo, terapia é vida. Terapia vai te tirar de muitos problemas. Sabe quando você pega a Bíblia, a sua Bíblia, e você começa a folhear a sua Bíblia, e você, do nada, a sua mente está em outro lugar, você não consegue concentrar na Bíblia? Você precisa de terapia. Pode ser um grau elevado de ansiedade. Pessoas que estão depressivas não conseguem ir a uma igreja, não conseguem orar, não conseguem fazer um monte de coisa. E isso vai o quê? Só se afastando de Deus e com isso acabam tirando a sua vida. A terapia, quando ela é bem conduzida, quando tem muita responsabilidade do terapeuta, você consegue aproximar mais essa pessoa. Por quê? Ela vai ficar com seu psiquismo reestruturado, automaticamente ela consegue ter mais clareza das coisas. Então você que prega, você que fica falando aí que terapia não é coisa de cristão, você está sendo irresponsável. Sabe por quê? Nós estamos falando aqui de vidas. Vidas. Talvez você que fala sobre isso nunca perdeu um filho. Você nunca perdeu um pai. Nunca perdeu um esposo, tirando a sua vida. Se você talvez passar por isso, talvez você mude o seu conceito. Eu já tive amigos meus que tiraram a sua vida, inclusive um jovem muito promissor, de uma família bem-sucedida, uma família assim, sabe, que parecia perfeita. E este meu amigo, ele pulou de um prédio com mais de 20 andares.
tá? Ele tirou sua vida, ele tinha uma depressão profunda. Eles tentaram através de terapia, com medicamentos, mas acabou não dando certo, porque é uma doença terrível, é algo que afeta a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela pode ter vários fatores dentro da sua mente aí, que vai precisar de medicamentos, tá? Por isso que eu recomendo, vá a um psiquiatra. Medicamento não cura, entendam isso, medicamento não cura. Só vai amenizar ali o quê? Os sintomas do problema. Mas se você estiver fazendo uma terapia acompanhada com medicamento, você poderá sair disso tudo. E para você que é cristão, entenda, procure uma terapia, procure um psiquiatra e continue tendo fé em Deus. Que Deus vai prover um psiquiatra bom, um terapeuta muito bom, que seja cristão, que não vai misturar as coisas e que vai fazer de acordo com o que está na palavra de Deus, e tudo vai dar certo. Mas muitas pessoas às vezes ficam com esse fanatismo religioso e isso está tirando vidas de pessoas. Quando você vai no médico, por exemplo, no pronto-socorro, que você quebrou um braço, você chega para esse médico e fica perguntando qual a religião, em que ele acredita. Você que tem esse fanatismo, talvez já foi atendido várias e várias vezes por um ateu, uma pessoa que nem acredita em Deus. Então pare com isso. Quando você vai no supermercado comprar, você não fica perguntando ali a menina do caixa, você acredita em Deus ou não? Parem com isso, esse fanatismo não leva a nada. E deixo um apelo aqui aos líderes religiosos: estudem mais a Bíblia, parem de achismo. E se você acha, eu acho, vai estudar um pouco das terapias para conhecer melhor. Eu vou voltar a dizer, tem terapias que misturam as coisas, pode ter até algo ligado ao ocultismo? Pode sim, tá? Inclusive eu sei que tem. Mas se você saber procurar, saber filtrar tudo isso aí, não tem problema algum. Talvez o psicólogo que você vai, ele não acredita em Deus, mas ele respeita as normas da psicologia e vai te atender normalmente. Talvez um terapeuta da TRG, como eu sou, vai te atender e talvez não seja um cristão, talvez não acredita na Bíblia, mas ele vai seguir um método para lhe ajudar. Então pare com isso, fanatismo não leva a nada. E vocês que ficam propagando isso aí, vocês estão incentivando pessoas a tirarem a sua vida. Espero ter ajudado com este vídeo aí. Até o próximo e um forte abraço.